Olá, igreja! Como vai? Bem, muito bem, glória a Deus. Eu amo vocês. Muito, muito. Eu estou aprendendo português um pouquinho. Eu amo brasileiros. I love you so much. Eu amo vocês de tal forma. It is such an awesome privilege to be here. É um privilégio tão incrível poder estar aqui. And we're going to get to spend 3 days together. E nós vamos poder estar juntos por 3 dias. So tonight is the beginning Então hoje à noite é o início of a whole conversation de uma grande that conversa God wants to have with que you. Deus quer ter com você. Not just a word, Não somente uma but a palavra, complete mas conversation. uma conversa completa. How many of you are ready to receive? Quantos aqui estão prontos para receber? Amen. Amém? We want to begin this family conference Nós queremos dar início a essa conferência da by família introducing you to our family. através da apresentação da nossa família para vocês. Larry and I have been married for 49 years. Larry e eu somos casados por 49 anos. And we have 2 children. Nós temos 2 filhos. The tall gentleman on the right-hand side of the screen Aquele senhor alto da parte direita da is tela our son, and he is a physics professor at a university. é o nosso filho e ele é um professor de física na universidade. And he is a godly man. E ele é um homem de Deus. Usually scientists and godliness don't always go together. Geralmente, homens de Deus e cientistas não dá muito certo, But né? we are very proud Mas of nós him. estamos muito orgulhosos And dele. his wife and 2 daughters E a filha dele, as filhas dele e a sua esposa are sitting near him. estão sentados próximas a ele. And then our daughter E aí a nossa filha, is on the back row on the other ela está na side. fileira de trás, do outro lado. Our son looks like his O father, nosso filho se parece com o pai dele. and our daughter looks like me. E a nossa filha se parece comigo. Her husband O marido dela looks se Brazilian, parece brasileiro. but he's not Brazilian. Mas ele não é brasileiro. He's Hispanic. Ele é hispânico. And all of the rest of the E family todo o resto dessa família is their children, são filhos deles. our grandchildren, Os nossos netos and our e os great-grandchildren. nossos bisnetos também. So we have 6 grandchildren Temos 6 netos and 6 e 6 great-grandchildren, bisnetos. and number 7 in August. E o bisneto número 7 vem em agosto. And they all love Jesus. E todos eles amam a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. So we're very proud of them. Estamos muito orgulhosos deles. Our daughter has a dynamic ministry. A nossa filha tem um ministério It's muito dinâmico very também. multifaceted. Ela tem várias facetas de And every ministério. one of her E children todos os filhos dela, function in ministry in some way. eles estão no ministério de alguma forma. So we are a blessed family. Então nós somos uma família abençoada. But you know what? Mas sabe do que? God wants your family Deus quer que a sua família to be blessed also. seja abençoada também. Amém? Amém? You may be a first generation Você Christian, pode até ser um cristão de primeira geração. and you can E begin você pode iniciar a new lineage, uma nova a linhagem, new heritage, uma nova herança to have a strong family. para ter uma família forte. Amen. Amém. Amen. I want to tell you about our book. E eu quero falar também acerca dos nossos livros. The most recent book O livro mais recente, just came out last month in Brazil. que acabou de sair no Brasil no último mês. Elegies, Elegies. É, isso aí. Okay? Muito How bom. 2 strong Como personalities duas personalidades fortes can have success in marriage. conseguem ter sucesso no casamento. Do we have any strong personalities here Quantos tonight? aqui têm personalidade forte? Levante a mão, See, sinceramente. men and women. Homens e mulheres. Yes. So how do we manage this? Então como que a gente gerencia tudo isso? We will open this session Nós vamos abrir essa sessão speaking on chapter 1. falando no capítulo 1. So if you need more than what we can cover, Então se você precisa de mais do que nós vamos cobrir it's hoje à in noite, this book. está neste livro. And then my book, E o meu livro, I will be speaking on this topic tomorrow night. eu vou pregar sobre esse tema amanhã à A noite. experiência de mesa.
Muito bom. Discover, Descubra um, o que gera discover how to create o que gera deeper, more meaningful relationships. relacionamentos mais profundos e significativos. Amen. Amém. So this has research E esse tem from pesquisas academia pesquisas de acadêmicas and biblical e também to bíblicas show why para mostrar por quê and what happens e o que acontece when we have a table quando nós experience. temos a experiência da mesa. And then my husband's book, E o livro do meu esposo, the most o important, mais importante, because God began porque Deus começou humanity a humanidade with men. com os homens. And we celebrate E men. nós celebramos os We homens. give honor to men. Damos honra aos And homens. he wrote a great book. E ele escreveu um grande livro. Ele é o homem completo. Did I do it good? Foi bom, né, gente? How's my Muito. Portuguese? Esse é o meu português. I want to introduce to you Eu quero apresentar a vocês my husband of 49 years. o meu esposo de 49 anos de And I casamento. have been so honored E eu tenho sido tão honrada to be your wife. de ser sua esposa. So I want you to welcome him. Então eu quero que vocês deem as He boas-vindas. was a great pastor. Ele foi um grande pastor. He is a great missionary. Ele é um grande He missionário. is a great father. Ele é um grande pai A great grandfather. e um grande avô And a great great e grandfather. um grande bisavô And an awesome husband. e um excelente, maravilhoso esposo. Te amo. I've been all over Brazil. Eu já fui por todo o Brasil. This is the third year Esse é o terceiro ano that we've spoken to 150,000 people or que more. nós pregamos a cerca de 150 mil pessoas ou mais. We've been from the north to the south, Nós vamos do norte ao sul, the central, da parte central, all over the nation. toda a nação. And I've discovered something. E eu descobri algo. Brazilians are very beautiful Que people. os brasileiros, eles são um povo muito lindo. Incredibly handsome people. Pessoas incrivelmente lindas. So I believe something has happened. Então eu creio que algo aconteceu. That you must have some signs and billboards when you Deve come into the haver country. alguns outdoors ou algumas placas quando você entra na fronteira brasileira. That when people enter into Que Brazil, quando as pessoas entram no there Brasil, must be big signs devem haver placas that grandes say if you're ugly, you cannot come into que Brazil. dizem, se vocês são feios, você não pode entrar aqui. And then in smaller letters it says, E em outras palavras também pequenininhas, if you're not handsome, you have to go to America. se você não é bonito, você tem que voltar ou ir para os Estados Unidos. We love Brazil. Nós amamos o We Brasil. love this nation. Nós amamos essa nação. This is my first time to meet you. Essa é a minha primeira vez em conhecê-los. And we love you already. E nós já amamos We vocês. really, really do. Nós realmente amamos vocês. God has called us to many, many nations of the world. Deus nos chamou para muitas nações do mundo. But for some reason, there's a special place in our heart for Brazil. Por alguma razão, há um lugar especial no nosso coração para o Brasil. We don't know what God is doing, Não sabemos o que Deus está fazendo, but we began to feel mas começamos a sentir there's an incredible revival happening in que há um Brazil. avivamento maravilhoso acontecendo nessa nação. We sense that there is a massive move of God in Nós Brazil. sentimos que há um mover muito grande de Deus no Brasil. And we believe it's going to be bigger than anybody could E imagine. nós cremos que vai ser maior do que qualquer coisa que podemos imaginar. And we believe that there's going to be a major move among E the eu young people. creio que haverá um grande mover de Deus entre os jovens. Among the youth, there's going to be tremendous revival. E haverá um grande avivamento. Eles vão liderar esse movimento. So we're very happy to be here. Nós estamos muito felizes de estar aqui. I'm going to talk to you tonight Eu vou falar a vocês hoje à noite on the very first chapter acerca do primeiro capítulo on our book, He Says and She Says. do livro Ele Diz, Ela Diz. And we're going to be addressing a subject Nós vamos então adereçar o assunto that I don't know has ever been addressed que eu não sei se já foi adereçado in all of my ministry, em todo o meu ministério. or I've never heard it from any Ou other preacher. eu nunca ouvi de um outro preletor ou outro pregador. We believe Nós cremos that according to the Word of God, que, de acordo com a palavra de Deus, headship cabeça, has been o confused papel de cabeça tem sido confundido with leadership. com liderança. And people use the term synonymously. E as pessoas usam esses termos como se fossem sinônimos. But the Word of God Mas a palavra de is Deus very é clear muito clara. that says the man is the head of the marriage. Que o homem é o cabeça do casamento. But the Bible never A Bíblia says nunca diz that he's also the leader. que ele também é o líder.
Because headship Porque cabeça is a gender issue. é uma questão de gênero, de sexo leadership masculino. Mas Can be liderança shared by either person. pode ser repartido por qualquer uma das pessoas. Because leadership Porque liderança is a personality issue. é uma questão de personalidade. But if you confuse the two Mas se você terms, confundir esses dois it termos, becomes unbiblical. se torna não bíblico. But the Word of God Mas a palavra de Deus says that the man diz que o homem is the head é o cabeça of the marriage of do the wife. casamento da esposa. So Corinthians chapter 11, Então, em 1 Coríntios capítulo 11, verse number 3. versículo In 3, fact, it's interesting to me é interessante para mim that every single month, que todos os meses, and in many churches, em muitas igrejas, every single week, todas as semanas, and in many em churches, muitas every igrejas, single day, em todos os dias, we quote the later part of Corinthians 11. nós citamos a parte posterior desse versículo de Coríntios, 1 Coríntios 11. But in my 70 years of living, Mas em 70 anos de vida, I've never heard one sermon eu nunca ouvi um sermão on the verses that I'm going to quote tonight. nos versículos que eu vou citar hoje à noite. Isn't that amazing? Não é incrível isso? How we select the Word of Como God nós selecionamos na palavra de Deus according to what we think should be read, de acordo com o que nós pensamos que deve ser but lido, the entire Word of God ou a palavra inteira de Deus. is worthy Ela é toda to digna be de emphasized ser enfatizada and to be preached on. e de ser pregada. So 1 Corinthians 11, Em 1 Coríntios verse 11, number 3, versículo 3, Paul said, Paulo disse, I want you to eu know quero que vocês saibam that the head que o cabeça of every man de todo homem is Christ, é Cristo. and the head E o cabeça of the wife or the woman da esposa ou da mulher is the man, é o homem, and the head of e o Christ cabeça de Cristo is God. é Deus. I've already shown you some things. Eu já estou te mostrando algumas coisas. Every person in the universe Todas as pessoas no universo has a head, têm um cabeça, except God. exceto Deus. Even Jesus has a head. Até Jesus tem um cabeça. God the Father is Deus his o head. Pai é o cabeça The dele. man has a head. O homem tem um cabeça. His name is Jesus O Christ. nome dele é Jesus Cristo. The wife has a head, A esposa tem um and it's her cabeça husband. e é o marido. The Greek word A palavra grega for head para cabeça is kephale. é kephale. It's the seat of authority. É o assento de autoridade, It means the head. que quer dizer cabeça. 50 references 50 in referências ancient Greek, no grego original, in letters, em palavras, em cartas, in all 50 occasions. em todas as 50 ocasiões. The head O cabeça means the place of authority. quer dizer o lugar de autoridade. Every husband Todo marido has a head. tem um cabeça. His name is Jesus. O nome dele é Jesus. Every wife has a head. Toda esposa tem um It's cabeça. her husband. É o marido. Jesus has a head. Jesus tem um It's cabeça. God the Father. Deus o Pai. So if you have a head, Então, se você tem um cabeça, you also have a body. você também tem um corpo. Does God have a body? Deus tem um corpo. The Bible is very clear. A Bíblia é muito clara. His name is O Jesus. nome dele é Jesus. God the Father Deus o Pai is the head. é o cabeça. And Jesus, E Jesus, the eternal Word of a God, palavra eterna de came Deus, down que here veio até aqui to become a body. para se tornar um corpo. John chapter 1, João capítulo 1, verse number 14. versículo 14. Hebrews chapter 10, Hebreus capítulo 10, verse number 5. versículo 5. Quoting from E Psalms, falando dos Salmos, sacrifice and offerings, sacrifícios, ofertas de sacrifícios. God, Deus, you did not desire that. o Senhor não desejou essas You desire coisas. that I have a body. O Senhor desejou que eu tivesse um corpo. Jesus is the body. Jesus é o corpo. The expression A expressão of the head. da cabeça, God. do cabeça, Deus. He was the expression. Ele foi a expressão. He did the works of his Father. Ele fez as obras do seu Pai. John chapter 5, João capítulo 5, verse number 19. versículo 19. Chapter number E 6, capítulo 6, verse number 38. versículo 38. Chapter number 7, Capítulo 7, verse number 16. versículo 16. Chapter number 8, Capítulo 8, verse number 26. versículo 26. Jesus said, Jesus disse: I only do the works of my Eu Father. somente faço
faço as obras do meu Pai. My words are not my own. As minhas palavras não são minhas. My judgment is not my O own. julgamento não é meu. It all came from my Father. Tudo veio do meu Pai. Even my will Mesmo a minha vontade is submitted to the will of the Father. está submetida à vontade do Pai. Because Jesus Porque Jesus was an expression foi uma expressão of God the Father. de Deus o Pai. Very interesting to me É muito interessante para mim that que Jesus Jesus is the head of the church. é o cabeça da igreja. So he's the head. Então ele é o cabeça. Ephesians 1, Efésios 1, verse number 22. versículo 22. Jesus is the head. Jesus é o cabeça. Colossians chapter 1, Colossenses 1, verse number 18. versículo 18. Jesus is the head. Jesus é o cabeça. Ephesians chapter 4, Efésios 4, verse number 15. versículo 15. Jesus is the head. Jesus é o cabeça. The church is the body. A igreja é o corpo. You Vocês are the body of Christ. são o corpo de Cristo. Every single person out there. Cada pessoa que está aí embaixo. If you've been born Se again, você foi nascido de you are a novo, member você é um of the membro body of do Christ. corpo de Cristo. Now, Agora, the Bible says a Bíblia diz that man que homem, is the head of the marriage. o homem é o cabeça do casamento, Now, not the head of everything. não o cabeça de todas as You coisas. can be a woman Você pode ser uma and mulher be the head of a e corporation ser a cabeça, o lugar de autoridade de uma empresa, or the president of a nation ou a presidente de uma nação, or a prime minister of a nation. ou uma primeira-ministra de uma nação. You can be the head Você pode ser a cabeça of anything de qualquer coisa, but marriage. a não ser o casamento. Because God said Porque Deus disse, marriage casamento is to look like Jesus é para se parecer com Jesus and the church. e a igreja. So Jesus Então Jesus is our example é o nosso exemplo and the church e a igreja is his body é o corpo, is an example é um exemplo of de marriage. casamento. And E marriage casamento is the only thing in the universe é a única coisa no universo that is compared que é comparado to Jesus com Jesus and the church. e a igreja. In fact, De fato, the Bible never a says Bíblia nunca diz that the pastor que o pastor is the head of the church. é o cabeça da igreja. Not one scripture. Não há um The versículo. Bible never A says Bíblia nunca diz apostles que os apóstolos are the head of the são o church. cabeça da igreja, The Bible never A Bíblia nunca says diz that evangelists que os evangelistas are the head of the church. são cabeça da igreja. Because the head of the church Porque o cabeça da igreja is seated at the right hand of está the Father. sentado à lateral direita do Pai. And there is only one E person só há uma pessoa who looks like que se Jesus, parece com Jesus. and that's the husband. E esse é o marido. And the wife E a esposa looks like the body se of parece Christ. com o corpo de Cristo. So when we have this understanding Então, quando nós adquirimos esse of entendimento headship, de cabeça, then we can then então nós podemos Understand entender leadership. a liderança. But I want to demonstrate first Eu quero demonstrar algo primeiro. what headship is. O que cabeça ou cabeça So quer I need our dizer. senior pastor Eu to preciso come que o nosso pastor principal venha subir aqui, por favor. because I need him to represent God Porque the eu Father. preciso que ele represente Deus o Pai. Now the Bible says A Bíblia diz that nobody has ever seen God. que ninguém jamais viu a Deus. But I needed an illustration. Mas eu precisava de uma ilustração. I needed you to see God. Eu precisava que você But the visse a Bible says Deus. nobody's ever seen God. Mas a Bíblia diz que ninguém viu, jamais viu a Deus. But tonight, Mas hoje à noite, you're very blessed tonight. você é muito abençoado hoje à Because you get to noite. see God Porque tonight. você vai poder ver Deus o próprio hoje à noite. Just tell your neighbor, I'm Então very diga blessed. para o seu vizinho, eu vi a I Deus, went to church tonight eu sou abençoado and I saw God. e eu vi a Deus. The Bible says nobody has ever seen A God. Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. It's very, very clear in the scriptures. Muito claro nos But you versículos were da Bíblia. created in the image of God. Mas você foi criado So à I need imagem de God to Deus. stand right here, Então eu preciso que Deus fique de right pé bem here, aqui, God bem the Father. aqui. Now I need God the Son, Jesus Christ. Agora eu preciso o Filho, Jesus Guess who we Cristo. chose to be Vamos Jesus escolher Christ? então o Ed. Oh, yes. Pode vir. O Filho. Oh, amazing. Incrível. Okay, if you would stand now. So we have Então Father. pode ficar aqui. Right there, son. Aqui no degrau de Stand right baixo. there. There we go. Aí. We've got the Father. Nós temos o And we've Pai. got the Son. Nós temos o Filho. But I need Mas eu preciso a married couple. Eu preciso de um casal casado. We have chosen Nós escolhemos a married couple um casal casado who's perfect. que é perfeito. They have no problems Eles in their não têm marriage nenhum problema whatsoever. matrimonial. Hallelujah. Aleluia.
So Gil and Gil e Silvia, por favor, subam aqui. Gil and Sylvia. Gil e Silvia, corre, por It's the favor. perfect couple. É o casal perfeito. They have never had any arguments Eles nunca tiveram nenhuma or discussão disagreements. ou qualquer desacordo. Never. Nunca! So I want you to come and stand on this step. Gil, Gil, aqui. right there, and then Sylvia right there. A Silvia ali embaixo. Okay, now I want you to understand. Agora eu quero que vocês entendam. The Bible says, A Bíblia diz, Corinthians 11:3, 1 Coríntios 11:3. in Ephesians 5:25, Efésios excuse me, 23, 5:23, Efésios 5:23, that the husband que o marido has a head. tem um cabeça. His name is O Jesus nome dele é Christ. Jesus Cristo. And as the church E como igreja, is submitted to Jesus, submetida a Jesus. so Então, the husband is submitted to Jesus. o marido é And submetido the a wife is Jesus. submitted to the husband. E a esposa é submetida ao Both esposo. of these people Ambos dessas pessoas, perdão, are the body of Christ. são o corpo de Cristo. Both of these people Ambos deles submit to the leadership of Jesus se Christ. submetem à liderança de So Jesus Cristo. notice the will of God Notem que a vontade de Deus is that everybody is lined up. é que todos se alinhem. Notice Notem that everybody is que submitted, todos estão even submetidos. Jesus Christ, Você, Jesus Cristo, until the day that he died, até o dia que ele was morreu, submitted to the will of the ele Father. estava completamente submisso à So vontade does do Pai. submission A submissão, liberate you ela libera você or bind you? ou ela te amarra. When everybody Mas todo mundo is lined up está alinhado according to the Word of de God, acordo com a palavra de Deus. the anointing that the Father A gave to the Son unção que o pai deu ao filho comes down to the husband, desce para o marido and it comes down to the e wife, desce para a esposa, and it comes down to the children. desce para os filhos. But what if the wife says, Mas e se a esposa disser, I don't want to be under your eu não headship? quero estar debaixo de você, cabeça? Then she moves out from under the E aí anointing, ela se retira debaixo da autoridade. because the anointing is always lined up. Ela se retira debaixo da unção, porque a unção sempre precisa de No, alinhamento. I have my own ministry. Ah, não, eu vou ter o meu próprio ministério. Jesus speaks directly to me. Jesus fala direto comigo. Jesus said, not if you're not lined up, Jesus disse, não se você não estiver because I alinhado, only speak porque eu só falo when you're totally lined up. quando você estiver alinhada. Did you know that the spinal cord in the body Você sabia que a coluna vertebral do that corpo, comes from the head, que vem aqui começando da if it cabeça, chooses to be detached, se ela quiser se desalinhar ou se breaks. desconectar, it breaks the communication. aquilo quebra a There's no comunicação. more life in the Não há, body. não há mais vida. But she takes her place Então, quando ela toma o seu under the próprio headship of lugar, her husband. debaixo do cabeça do Because we esposo, know that all husbands, porque, I'm sorry, all husbands, todos os esposos, we know they're perfect. eles são perfeitos. Correct? É correto isso? And they all looked E exactly like eles Jesus. todos se parecem exatamente com Jesus Cristo. So, Então, are there any husbands out here algum esposo está aqui, algum marido that are perfect? que é perfeito? Levante a mão. Algum Just marido raise your perfeito? Levante a mão. Okay. Não, tudo bem. But what if the husband says, Mas e se o marido disser, no, No. you know, I'm a very quiet não, man. eu prefiro ficar para cá. I don't want to be the head. Eu não quero ser o cabeça. I would just rather be, Eu preferiria ser. I'll just help you, Ah, eu vou só dar uma ajudinha. and you be the head. E você pode ser o cabeça. But notice the vacancy. Mas note o que aconteceu. It still breaks into the anointing. Ali quebra o fluir da unção. God cannot bless your family Deus não pode abençoar a sua if you're família out of se alignment. você estiver fora de alinhamento. So correct the alignment, Então corrija o and alinhamento. then everything else E aí todas as will outras begin to fall into coisas place. vão começar a entrar em lugar certo. A couple came into my Um office, casal chegou no meu escritório and I said, you know, I want to so badly. e ele disse, eu queria tanto. I want to use you in the ministry. Eu disse para ele, eu quero usar você no ministério. But we've got a problem. Mas nós temos um problema. The husband is not the head. O marido não é o cabeça. You are. Você é. So he's out of place. Então ele está fora de lugar. She was trying to be the head. Ela estava tentando ser o cabeça. He was letting her. Ele está deixando I said, "We ela have a ser o problem." cabeça. Então temos um problema. I said to the Eu lady, disse para a moça, para a mulher, this man esse homem, is never even allowed to answer the questions. ele nunca é permitido a nem responder If I as ask him a perguntas. question, Se eu perguntar a ele algo, you answer it for him. você responde por ele. I said, that's a problem. Isso é um problema. I said, it's a problem. É um problema.
I said, I want to use Eu you, quero usar você, but we got the wrong head. mas nós temos a cabeça errada no I lugar. said, you need to repent Você precisa se arrepender for not being the head. por não ser o cabeça. You get in line, Você se alinhe. and then she can get in E line. aí ela pode estar So the alinhada. problem is not her, Mas o problema não é the ela. problem is you. O problema é você. She needs to repent Ela precisa se for arrepender trying to be the head. por tentar ser o When she's cabeça not the head. quando ela não é o You need to cabeça. repent Você precisa se for arrepender not being the head. por não ser o cabeça. So I said, pray about it, Então eu falei, orem por isso and then come back to me in a month. e retornem ao meu escritório em um mês. They came back in a month. Eles retornaram em um mês. He was E crying. ele estava chorando. I'm so sorry. Ai, desculpa. I'm so sorry. I haven't been a Desculpa, good eu head. não fui um bom cabeça. She said, I'm so sorry. E ela disse, desculpa, I haven't submitted to eu you. não me submeti a você. He said, but I'm more sorry. E ele disse, não, mas me She said, desculpa. "No, I'm more sorry." Eu não, mas me desculpa. They both were so happy Ambos estavam, whenever they got in line. eles ficaram tão felizes Their quando eles marriage ficaram was alinhados. transformed. O casamento foi Whenever you get in transformado. line, Quando você se alinha, The marriage o casamento, lines up. ele se The alinha, oil begins to flow. o óleo começa a fluir. Because you come into E unity. quando você entra em unidade, Psalm 133. Salmo 133, Oil always comes from the o head, óleo sempre vem do cabeça down to the e beard, desce pelas down barbas to the clothes, e as vestes down to the bottom of the e robes, também até o and final then das it begins to vestes flow down to the e children. começa a fluir para os filhos. Do you want your children to be anointed? Você quer que os seus filhos sejam ungidos? I'll be speaking on this on Sunday Eu vou morning. estar pregando sobre isso no domingo de Line manhã. up. Então, se alinhem. Wives, to respect the husband. Esposa, respeite o esposo. Husbands, to serve the wives. Esposo, sirva a But esposa. the Bible says first, Mas a Bíblia to diz die for the wife. para que você morra To lay your por life ela, down for the para que você As dê a sua Christ vida por laid ela, his como life Cristo down for you. deu sua vida por So, você. that's my first illustration. Então essa foi a minha primeira Thank you, ilustração. couple. Muito obrigado. Thank you, Jesus. Uma salva de palmas aos nossos Thank you, God. ilustradores. Thank you, God. Hallelujah. If you want to have your picture taken with God after Se the service você is over, quiser tirar uma foto com Deus depois do culto, ele vai estar sentado or ali. Jesus. Ou Jesus. Now, or the perfect couple. Ou o casal perfeito também está ali, ó. Sem brigas. Now let's talk about leadership, Vamos falar sobre and then my liderança. wife is going to come share. E a minha esposa então depois vai vir e pregar também. Headship O cabeça is a gender issue. é uma questão de sexo, de gênero. If you're a man Se você é o homem and you're e married, você é casado, God's called you to be the head. Deus te chamou para ser o cabeça. But what about leadership? Mas e liderança? It's a personality issue. É uma questão de personalidade. Because each of you Porque cada um de vocês can have a percentage of the leadership in your home, podem ter uma porcentagem de liderança Or in em the áreas da sua community. casa. or in the community, Ou na comunidade, or in the business, ou nos or in negócios, the church, ou na igreja, depending on your personality. dependendo da sua personalidade. But many people Mas muitas pessoas, have felt elas sentem that if you're the wife, que se você for a esposa, you cannot be the leader. você não pode ser líder. But the Bible never says Mas a that. Bíblia não diz isso. The Bible only A Bíblia says diz sempre that the husband should be the que head. o marido deve ser o cabeça. So leadership is a personality issue. Então, liderança é uma questão de Now, personalidade. In some areas, Agora, em algumas my wife áreas, is maybe 80% A minha esposa pode ser 80% of a leader, de líder and I'm 20%. e eu sou 20%. When it comes to organizing, Quando vem o assunto é organização, administrating, a administração, visionary, visão, she's at least 80%. ela é no mínimo 80%. In some other areas, Em outras áreas, I may be 60%, eu posso ser and she 60% 40%. e ela é So there's 40%. various areas in the marriage. Então há várias áreas do casamento. You know, in some areas, Em algumas áreas, like finances, por exemplo, finanças, I'm more meticulous with the eu details. sou muito mais atento aos detalhes. But she is better in the Mas large goals. ela é melhor com os alvos maiores. So we complement each other. Então nós complementamos um ao outro. Because I'm the head, Porque eu sou o cabeça. my responsibility A minha is responsabilidade to release é her liberá-la in her gifts. nos dons que ela tem. That's my responsibility. Essa é a minha responsabilidade. That does not threaten me Isso não me ameaça, that she is a great leader. que ela é uma grande Now, I'm a líder. great leader Agora, eu sou um in grande my líder areas, nas minhas áreas, but I know what they are, mas eu sei quais elas and I são know what they are not. e eu sei quais Now, elas não são. my wife is like a cheetah. Agora, minha esposa é como a onça chita.
She's like a cheetah. Ela é como uma chita. Everything she does is fast. Tudo que ela faz é rápido. She can go from 0 Ela vai de 0 to 112 kilometers an a hour 112 quilômetros por hora in 5 em seconds. 5 segundos. She's a living Lamborghini. Ela é uma Lamborghini viva. A cheetah. Chita. She gets out of bed. Ela levanta da In the cama. morning, De manhã, everything is fast. tudo é rápido. She gets out of bed. Ela sai da cama. I can hear her. Eu estou escutando ela Going to the andando. bathroom. Ela vai pro Going to the banheiro. kitchen. Ela vai pra cozinha. I just hear Eu everywhere she escuto goes. tudo pra onde Very ela vai. fast. Muito Everything rápido. she does is Tudo que ela faz é rápido. She thinks Ela fast. pensa rápido. She responds fast. Ela responde rápido. She processes Ela fast. processa bem She can rápido. process in a second. Ela consegue processar em segundo. One time, Uma vez, we had an accident. nós tivemos um acidente. 2 cars 2 carros hit each other bateram um contra o outro, near our church. próximo à nossa igreja. She heard the crash, Ela escutou a ran out batida, there, correu lá fora, began to give directions. começou a dar ordens. She told one person, Ela disse para uma pessoa: you call 911. você ligue para a emergência. To another person, E para outra pessoa: take care of the injury in the você car. tome conta daquela pessoa machucada e ferida dentro do But carro. the car Mas o carro that hit the other one que bateu no outro carro was going to run away. estava tentando correr. A hit and run Fugir. driver. E I'm sorry? Hit and run driver. Ele bateu e queria fugir. So she began chasing it down Então the ela street começou a correr atrás dele, in her designer suit, com roupa de in designer her high heels. e cheio de salto Stop, alto. you stop! Você pare now. agora, agora! Chasing Correndo atrás the hit and run driver. daquele motorista que estava Got fugindo. the driver's license. Ela pegou a carteira de motorista dele Began to do everything e necessary. começou a fazer tudo o que era necessário. And then the policeman arrived. E aí chegou a polícia. And she said, where have you been? E ela falou: aonde vocês estavam? And why haven't you turned your red light Por on? que vocês não ligaram a sirene? A luz vermelha? The policeman said to me, E o policial disse para who mim: is that lady? quem é essa senhora? That's my cheetah. Aí eu falei: essa é a minha chita. She had taken care of everything. Ela toma conta de tudo. In high heels. De salto alto. She had taken care of everything. Ela toma conta de tudo. Everything was under control. Tudo estava debaixo de And sob then she controle. married me. E aí ela se casou comigo. In the animal kingdom, E no reino animal, I'm like the three-toed sloth. eu sou como bicho preguiça de 3 unhas. Everything I do is slow. Tudo que eu faço é devagar. I spend my entire life Eu gasto a minha vida toda hanging upside down. de ponta cabeça. It takes me 4 hours Leva 4 horas to move 1 kilometer. para eu viajar 1 quilômetro. 4 hours. 4 horas para mim. Everything I do is Tudo slow. que eu faço é devagar. I move slow. Eu me mexo I devagar. talk Eu slow. falo devagar. I think Eu slow. penso devagar. It takes me 3 days Leva 3 dias to answer her question. para mim responder algo que ela pergunta. She says, honey, what do you think Ela fala: about this? amor, o que você pensa sobre isso? I need 3 Aí eu days falo: to 3 think about dias. it. 3 dias para eu pensar. I move slow. Eu me mexo devagar. Now, Agora, everything I do tudo que eu faço is upside down. é de ponta cabeça. Now, I'm not like a two-toed sloth. Eu não sou como o bicho preguiça de 2 unhas. Because they're much slower than Porque the eles three-toed. são mais devagar do sloth. que os que têm 3 unhas. So give me credit. Então me dê For um having one extra toe. desconto por ter mais uma unha. Now, Agora, the strong leadership personalities, a liderança, aquela pessoa que tem a personalidade de liderança forte. the head of the corporation, Os cabeças das the corporações. presidents of Os nations, presidentes das nações. strong personalities, Personalidades fortes. only 3% of the men Somente 3% dos homens have that personality. têm essa personalidade. Then the men that are more bubbly, Aí os homens que são mais animados, they're very expressive. eles são bem expressivos, The men that are more animated, eles são mais animados, very excited. muito The felizes, salesmen, aqueles que fazem as vendas, the actors, aqueles atores, 11%. 11%.
The melancholy. Aí os melancólicos, The organized. os organizados, The architects. os arquitetos, The musicians. os músicos, The accountants os contadores, are 19%. eles são 19%. Then there's the three-toed sloths. E aí tem os bicho preguiças de 3 unhas. 69%. 69%. Excuse me, the melancholy is 17%. Perdão, os melancólicos são 17%. But 69%, E aí sobra 69%, just like me. como eu. The majority of you sitting out there. A maioria de vocês sentados aí. I don't know if this is good news or not. Eu não sei se são boas notícias ou não. That most of the married women out there Mas a maioria das mulheres casadas aí married three-toed sloths. casaram com bicho preguiça de 3 unhas. And I can hear you say now. E agora eu posso até escutar você dizendo, So that's agora. the problem. Então aqui que está o problema. The cheetah married the sloth. A Tita casou com um bicho preguiça. But remember, Mas lembrem-se, I am the head sloth. eu sou o cabeça bicho preguiça. God called Deus men chamou os homens. regardless of your personality. Não importa a sua personalidade. I'm a laid-back personality. Você pode ter uma personalidade bem calma, como It's a eu. very good thing É muito bom that my wife, que a minha esposa, who's extremely strong, que é extremamente forte, is very animated. é muito animada. She married Ela casou a very peaceful uma pessoa com muita paz. person. Com muita paz. Did you know Você sabia that God gave you que Deus deu a você the opposite personality? a personalidade oposta? Doesn't matter whether you're a man or a woman. Não importa se você é um homem ou mulher. Both of you have leadership potential. Ambos de vocês têm potencial de Both liderança. of you have been called by God Ambos de vocês foram chamados por to be Deus leaders para serem líderes according to your de personalities. acordo com a sua personalidade. But only one of you Mas somente um de has been vocês called to be the head. foi chamado para ser Now, o my wife is cabeça. going to come Agora minha esposa vai vir and tell you the rest of e the ela vai te dizer o story. resto da história. And she can hardly wait E ela não pode nem because esperar, he's the cheetah. porque ela é a Chita. Glória a Deus! Well, here is the problem. Bom, aqui está o problema. In the church, Na igreja, in Christian marriage teaching, nos ensinamentos cristãos acerca de casamento, we discovered that most of the books are written by men. nós descobrimos que a maioria desses livros são escritos por And homens. they're written by dominant men. E são escritos por homens que têm a personalidade dominante. So at least in America, Então, nos Estados Unidos, the authors of our Christian marriage books os autores dos nossos livros de are casamento very strong personality men. são homens de personalidade muito And forte. their wives are the three-toed sloths. E as esposas que eles têm são Their o bicho wives preguiça are- de 3 unhas. She's laid back. Ela é She's tranquila, very ela compliant. ajuda e ela concorda. She's willing to do whatever he Ela está says. disposta a fazer o que ele disser. And so while they teach principles, Então, enquanto eles ensinam princípios, their applications as aplicações did not apply to me. não se aplicavam a mim. And I never could figure out. E eu nunca consegui You entender. know, most of their wives never worked. A maioria das esposas desses autores nunca trabalhavam. I have started many businesses. Eu já iniciei vários negócios e And so it empresas. just didn't fit. Então, não encaixava. And I began E eu realizing comecei a me dar conta that you cannot interchange que você não pode trocar the two words. as duas That palavras. headship Cabeça is very different é muito diferente than leadership. do que I was liderança. made to feel Eu senti, that as a woman, eu sentia que como I mulher, couldn't be a leader, eu não poderia ser uma líder, and especially in my home, especialmente no meu lar, because my husband was the head. porque o meu esposo é o I cabeça. have always honored Larry. Eu sempre honrei o Larry. I have always respected Larry. Eu sempre respeitei o And Larry. it has never been difficult E nunca foi for difícil me to submit to my husband. para mim me submeter ao meu But esposo. my mother tells me Mas a minha mãe me diz that when I was 5 years old, que quando eu tinha 5 anos de idade, in kindergarten no class, jardim
da infância na classe, the bell rang and it was time to go out for recess. o sino tocou e era hora de ir pro recreio. And I stood up in front of the class E eu fiquei de pé em frente à classe and I said, wait, e eu falei, esperem, today let's get in 3 lines. hoje nós iremos fazer 3 filas. You go to the swing, Vocês vão para os you balanços, go to the teeter-totters, vocês vão para as gangorras and you go to the e monkey vocês bars. vão para as barras. And they did E eles fizeram what I told them to o que eu do. disse eles para fazerem. I am a Eu leader. sou uma líder. Who made me this way? Quem que me fez dessa forma? When I was formed in my mother's Quando eu womb fui formada no útero da minha mãe and was created a female e fui feita uma mulher in a godly family, numa família de Deus, was it going to be okay então teria problema for me to be a leader? para mim ser uma líder? Absolutely. Não. But let me show Mas you deixa eu te mostrar. what I came to understand. Deixa eu te mostrar o que eu mostrei, You see, o que eu entendi. the difficult thing Agora, a coisa difícil for é, women para as mulheres, is when we begin talking about submission. é quando nós começamos a conversar sobre And when you submissão. see the lineup here, Quando você viu o alinhamento aqui, and you see that a e woman você viu que a mulher submits to our husband. se submete ao esposo. But keep in mind, gentlemen, Lembrem-se, cavalheiros, your headship is Christ. o seu cabeça é Cristo. And you are to submit to Christ. E você deve se submeter a In the Cristo. same way, Da mesma forma we submit to que you. nós nos submetemos And a I want vocês. you to look at E something. eu quero que vocês notem That algo. headship Que cabeça does not mean dominance. não quer dizer want you to ser dominador. Think about your relationship with Christ. Pense acerca do seu relacionamento com Cristo. Does he dominate you? Ele te domina? Has he taken away your will? Ele tomou de você a sua vontade? Does Jesus refuse you Jesus recusa the ability to speak? em te dar a habilidade de falar? No. Não. That is not what headship does. Não é o que o cabeça faz. Headship releases. O cabeça libera. Headship protects. O cabeça protege. Headship gives O direction. cabeça dá proteção. Just like God did for Jesus. Como Deus fez a Jesus. And Jesus does for E his Jesus church. faz pela sua He igreja. has released us Ele nos liberou because of who he is. por causa de quem Ele é. His love is redemptive. O amor dele é redentor. Gentlemen, I want to speak to you for a moment. Cavalheiros, eu quero falar com vocês por um Do momento. you understand something? Vocês entendem algo? How God trusted you Como que Deus confiou a and vocês gave to e you deu a a vocês capacity to uma love. capacidade de amar. He told the man, Ele disse para o homem: I want you to love your eu wife quero que você ame a sua like esposa I love my church. como eu amo a minha So igreja. here is the model of marriage. Aqui está o modelo do casamento. But the power of headship Mas o poder do cabeça doesn't come through authority. não vem através de autoridade, It comes through love. vem através do amor. You have authority, Você tem but you autoridade, demonstrate your mas authority você demonstra a through the autoridade power of love. através do poder do Just amor, like Christ como Cristo did in your life. fez na sua vida. Gentlemen, God has trusted you Cavalheiros, Deus confiou a and has vocês created e you criou vocês with a capacity to com love uma capacidade de amar, that is a healing love. que é um amor curador, It is a redemptive é um love. amor que traz It is a redenção, love that restores. é um amor que And he restaura. said, I want you to love your wife E ele disse: eu quero que você ame a sua esposa in this way. dessa maneira. Did you know that in the study of psychology and human behavior, Você sabia que no estudo da psicologia do comportamento humano, the deepest emotional wound a ferida mais profunda, emocional, that is created in a girl or a boy que é gerada num menino ou numa is menina, called the father wound. é chamado de ferida paterna. When we grow up Quando nós crescemos without the love of a father, sem o amor de um pai, our as personality nossas personalidades becomes distorted. se tornam But the distorcidas. love of headship, Mas o amor do the cabeça, love of a o man, amor de um homem,
is the kind of love é o tipo de amor that can heal, que pode that curar, can que redeem, pode redimir, that can que restore, pode restaurar, and it can cause a wounded e person pode fazer com que uma pessoa to ferida believe in creia themselves. nela mesma, Glória acredite a nela mesma. Deus. Glória a Deus. Gentlemen, Cavalheiros, the Bible doesn't tell a woman a Bíblia não diz para uma mulher to love her husband para amar o marido dela like Christ loves the como church. Cristo amou a The igreja. Bible tells A us Bíblia nos diz to reverence our para husband, termos reverência ao to nosso marido, respect our para husband. respeitarmos o But nosso to a marido. man, Mas he says, I want you to heal your para o wife. homem ele disse, eu quero que você cure I a want you sua to esposa. redeem your Eu quero que wife. você traga redenção I à want sua you to love esposa. your wife Eu quero que você ame a like sua I esposa love my como church. eu amo a minha I want you to igreja. lay your life down Eu quero for her. que você então se renda a sua vida por ela. And church, E igreja, I want you to reverence Christ. eu quero que vocês deem reverência a I want Cristo. you to honor Christ. Eu quero que vocês honrem a I want you Cristo. to worship Christ. E eu quero que vocês adorem a Cristo. How does this look Como é que então que isso se then parece in my personal life? na minha vida pessoal? Gentlemen, Cavalheiros, I want you to understand one more thing. eu quero que vocês entendam algo mais. A few weeks ago Algumas semanas atrás was International Women's Day, foi o Dia Internacional da Mulher. and CNN released a statistic E o canal CNN liberou estatísticas that 7 out of 10 que women de 7 de 10 mulheres in the world no today mundo hoje have been abused by men. foram abusadas por homens. They have been sexually abused, Foram abusadas sexualmente and 500 million women e 500 milhões de mulheres every day todos os dias is beaten by a man apanham por um homem, de somewhere um on homem, this globe, qualquer lugar desse planeta. and it is not against the E não law. é contra a lei. So if 7 out of 10 women Então, se 7 de 10 mulheres have been sexually or physically abused, foram abusadas fisicamente ou sexualmente, there is a chance há uma chance that the woman that you marry que a mulher com quem você se casou is one of those women. possa ser uma dessas mulheres. And here's what God said. E aqui é o que Deus está dizendo. Gentlemen, Cavalheiros, I have created you in such a way eu criei vocês de tal forma that when you make a covenant commitment de que quando você fizer um compromisso, to uma aliança, become the head of your e wife, se tornar o cabeça da sua that there esposa, is going to be a power released through you haverá um poder liberado através de você that will heal que irá curar the wound a ferida that the abuse que o abuso caused. gerou. So you have a man Então abusing você tem um homem and a man healing. abusando e um outro homem curando. Glória a Deus. Glória a Deus. Can you say hallelujah? Vamos dizer aleluia. This is profundo. Isso é profundo. Why else would the enemy Então por que que o inimigo attack men iria atacar os and homens? want to pervert your ability Querer trazer perversidade às suas to habilidades truly love? de realmente Now, amar. when Larry asked me to marry Quando him, Larry me pediu para casar I com ele, was so excited. eu estava tão feliz. I was 17 years Eu old. tinha 17 anos de idade. He believed Ele the- acreditava in the scripture that no says, versículo que diz: train up a child treine a criança in the way she should no go, caminho que ela deve andar. and when she gets E old, quando ela crescer, she won't depart ela from não it. vai se desviar dele. So it Então- was a pleasure Foi um prazer for me to fit in beside him. para me encaixar, para He eu me was- encaixar ao lado He dele. was already in ministry, Ele já estava no ministério, which meant I became in que ministry quer dizer eu entrei no ministério, because I was his wife. porque eu era sua esposa. Now remember, he said that headship Agora lembre-se que ele disse cabeça, in the Greek no grego, says it's the seat of authority. diz que é o assento de autoridade. It also means as in the head of a E line. também quer dizer o cabeça de uma fila, o começo da fila. And when you are in the head of the E quando line, você está no começo da fila, you are the one who creates the direction. você é aquele que gera a direção.
And so this is the seat. Então este é o assento. If you were looking at a family of Se 4, você estiver vendo uma família de 4 pessoas, this is where the husband sits. é aqui que o marido se senta. This is his place. Esse é o lugar dele. I cannot take this place. Eu não posso tomar o lugar dele. This place has been assigned by God. Esse lugar foi dado por Deus a ele. And it doesn't matter if he's a cheetah or a sloth. Não importa se ele é um chita ou se ele é um bicho preguiça. In fact, I want to say something to the De men. fato, eu quero falar algo aos homens. A lot of times society Muitas vezes na sociedade, makes a man think a sociedade faz com que o homem that if pense you're not a que leader, se você não é um líder, that you're not good. você não é bom. But that is not true. Mas isso não é verdade. Because you can be an incredible man. Porque você pode ser um homem incrível. You are loyal. Você é You leal, are faithful. você é fiel, You are dependable. pessoas podem You contar have com worked on the você. same job for 20 years. Você pode trabalhar no mesmo emprego por 20 That anos. company couldn't have survived without you. Aquela empresa não poderia ter sobrevivido But sem maybe você. you would never start your own business. Mas talvez você nunca comece You o wouldn't seu be the próprio kind of negócio. person Você é o tipo de pessoa. that would want to manage a company. Você não é o tipo de pessoa que gostaria de gerenciar uma companhia But completa. that company Mas aquela companhia wouldn't become who it is não teria se tornado quem eles são without people like you. sem pessoas como você. And the fact that you are this kind of E o man, fato de você ser esse tipo de homem, God says Deus diz, you are still você ainda very important. é muito So don't importante. you look down Então não olhe para baixo. on yourself. Não coloque Because você para baixo. Everybody Porque todos is not a natural leader. não são um líder We would natural. be in real trouble Nós teríamos muitos problemas if everybody was trying Se to be the head of the line. todos quisessem ser o cabeça da And fila. in a E family, numa família, there is only one seat havia somente um assento at the head of the line. no começo da fila. Now, when we first were married, Então, quando nós começamos o nosso casamento, I was very happy eu estava muito feliz to sit in this seat. de me assentar nesse I assento. still am happy E eu ainda estou to be in feliz this seat. de estar nesse lugar. When time goes by, Quando o tempo passa, things change. as coisas mudam. Number one, you have children. Número 1, você tem filhos. And so you will look Então você vai when ver families are sitting together in church, famílias sentadas na igreja juntas. you will usually see Geralmente você vai ver the children sitting os filhos sentados between the husband and the wife. entre o marido e a esposa. But what happens in our Mas life, o que acontece na nossa instead vida of becoming marriage centered, é que ao invés de sermos centrados no you will have a casamento, child. você tem um filho, Maybe you're working in your profession. talvez você esteja trabalhando na sua He's profissão, working in his ele profession. está trabalhando na profissão You dele, have another você child, tem uma outra criança and you have help e você tem ajuda também with the com children os filhos, because you are continuing to grow porque você continua a crescer in your business, nos seus negócios, in your calling, no seu chamado, in your na leadership, sua liderança. and he continues E ele continua to grow in a his. crescer na área dele. And the children have their activities, Os filhos têm as suas their atividades, studies, os estudos, their soccer os games, jogos de futebol. and pretty E soon, logo, if you're not se você careful, não tiver cuidado, look how far apart olha quão distante we have become. nós ficamos um do Why? outro. Por quê? Because your Porque family a sua família is no longer não está mais a marriage-centered family. centrada no casamento. It has now become Ela agora se tornou a child-centered centrada family. nos filhos. I see this a lot in Brazil. Eu vejo muito isso no Brasil. But another thing happens. Outra coisa You acontece. see, over the course of our Você vai ministry, ver que durante o tempo do nosso ministério, I am a leader. eu sou uma líder. I am an aggressive leader. Eu sou uma líder agressiva. I am a visionary. Eu sou uma visionária. I can see it. Eu consigo Right ver. now, I'm launching a global project. Agora mesmo eu estou lançando um Deixe-me projeto global sorrir. chamado Deixe-me We will Sorrir. raise 1 million toothbrushes Nós vamos então juntar 1 for milhão de oral escovas de dental dentes clinics in Africa. para clínicas de higiene oral na And África. it will be done. E
vai acontecer. And here's the problem. Mas o problema é o seguinte. When both of you are leaders, Quando ambos de vocês são líderes, you have a family, você tem uma família. you become child-centered. Você se torna centrado nos The filhos. wife is doing what her calling A is. esposa faz o que o chamado dela The é. husband is doing his. O marido está fazendo o chamado dele. All of a sudden, De repente, you lose a sense você perde o senso of which end of the de line qual ponta da fila sets the course of the direction. gera a direção Are para a we fileira going to toda. go her way? Nós vamos para o lado dela? After all, Então, falando de tudo isso, you might make more money than he você pode does. até fazer mais dinheiro do que ele. Or are we going his way? Ou nós vamos do lado dele, na And we direção get dele. E confused. nós nos confundimos. Which end of the line Qual ponta da fila is the head? é o cabeça? Well, when you look at the word, Mas quando você olhar a palavra, there is no confusion. não há confusão. But then for women, Mas para mulheres, you know, it's really tough é sometimes. muito difícil às vezes. Because we are told to submit. Porque nós somos ditas para nos By the submetermos. way, Ó, falando the nisso, word says to the men, a palavra diz para o homem: submit to Christ. submetam-se a Cristo. Submit to each other. Submetam-se uns aos But outros. then in multiple places, Mas em vários it lugares, says to the women, diz para a mulher: I want you to be subordinate. eu quero que você seja I subordinada. want you to be Eu subject quero que você se sujeite to your husband. ao seu esposo. And our concept E o nosso conceito of submission de submissão is, é o seguinte: well, I guess I'm going to have to submit. eu acho que eu vou ter que me submeter So então. I'm going to try to get under him. Então eu vou tentar ir para baixo dele. Well, I've tried this. Eu tentei fazer I isso. try to get under Eu tentei ir para baixo and under, e mais embaixo. and some of me E fits, parte de mim cabe, but all of me doesn't fit. mas não todo o meu ser And cabe I embaixo. realized E eu me dei conta that the better picture que o melhor quadro é o of seguinte: submission acerca da submissão is this. é o seguinte: Not my will, não a minha but vontade, your will be mas a done. tua vontade seja Baby, feita. Amor, wherever you lead us, aonde você nos levar, I will go. eu irei I will também. Eu unify vou me unificar with you, com the você, head of our o family, cabeça da nossa the head família, of me, o cabeça, and meu cabeça, together e juntos we have authority nós temos autoridade over our children. sobre os filhos. Gloria a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. This is submission. Essa é a submissão. Unifying with my husband. Now I want you to look at what Unifique-se happened. com seu marido. Eu quero que você note o que aconteceu. As soon as I unified, Assim que eu me unifiquei, look what happened to his hands. olha o que aconteceu com as mãos dele. Immediately he protected. Imediatamente ele me protegeu. Larry protects me. O Larry me protege. His headship O cabeça que ele creates é safety. gera segurança. My submission to his headship A minha submissão a ele como cabeça protects me me. protege. And then what E o happens que acontece is he releases é que me, ele me libera, releases the libera children. os filhos. He didn't think our son Ele não achou que o nosso filho had to be a pastor. tinha que ser um pastor. Our son wanted to be a scientist. O nosso filho queria ser And cientista. his father says, E o pai dele disse: son, filho, God has called you Deus chamou to the você university classroom para as salas da to universidade, be an influence. para ser uma The influência. head releases O cabeça libera the gifting os dons of the wife. da esposa So we don't fear e não temos medo de unifying nos unificar with our com o husbands nosso and marido submitting to him. e submetermos a ele. Amen. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Kenji, do you Vocês understand? entendem o que eu estou explicando? Does this help you? Isso vai ajudar você? Amen. Amém. Honey, you want to come close out? Querido, venha então encerrar a primeira Glória a parte. Deus. Glória a Deus. I think this has been one of the most complicated Eu creio que isso tem sido uma das coisas mais complicadas. topics to understand. Um dos tópicos mais difíceis de And entendermos. it is a topic E é um tópico that pastors que os pastores have had a difficult time teaching têm tido um pouco de dificuldade em ensinar.
fearing e tendo medo that it would be de misunderstood. que não seria bem entendido. But you know the power of unity. Mas você entende que o poder da When unidade, God sets headship in the local quando church, Deus estabelece o cabeça numa igreja and we local, respect this e headship, nós respeitamos o cabeça, and we give honor e to this damos headship, honra ao cabeça, and we support this e headship, damos suporte a essa and we cabeça, unify with e this damos headship, unidade, nos unificamos then com o He cabeça. can more than conquer. Então, juntos somos This mais que city. vencedores Amen. nessa For the cidade. glory of the Podemos Lord. conquistar And He essa wants to do cidade that in your family. para a glória de Deus. E Ele quer fazer isso na sua família. I'm going to quote a scripture to you. Eu vou citar um versículo a vocês. Ephesians 4:29. Efésios 4:29. Let no unwholesome word Que nenhuma palavra torpe come out of your mouth. saia da sua boca. Let no unwholesome word Que nenhuma palavra torpe come out of your mouth. saia da sua boca. Everybody quote that. Vamos todos falar juntos? Que nenhuma palavra torpe saia da sua boca. No. Nenhuma. Zero. Nada, zero. Nothing Nada that is unwholesome. que é torpe Let it come out of your mouth. saia da sua boca. Especially if you're married. Especialmente se você é casado. Especially if you want to be married. Especialmente se você quiser ser casado. Especially if you were married. Ou se você foi casado. Especially if you're living. Especialmente se você vive. Don't let any unwholesome word Não permita que nenhuma palavra torpe come out of your mouth. saia da sua boca. The Greek word A palavra grega is sapros. é sapros, And it means que quer dizer to remove the value. remover o valor. Anything Qualquer coisa that removes the value of que something remove, deprecia o valor de is algo. sapros. É sapros. A fire in this building Fogo, incêndio nesse would prédio remove the value. iria remover o valor, That is sapros. que é sapros. If I were Isso é to crush sapros. this flower, Se eu então amassasse essas flores, it would remove its value. iria remover o valor It is delas. sapros. Então isso é sapros. If I say things to Se eu you disser coisas a você that remove your value que depreciam o seu and valor make you feel unimportant, e faz com que você sinta não it is importante, sapros. é sapros. If I take a hammer Se eu pegar um and martelo destroy this e podium, destruir esse it púlpito, is sapros. isso é sapros. But the most powerful Mas a coisa mais poderosa, sapros o sapros mais in the poderoso world no mundo are your words são as suas palavras, that are destructive. que são destrutivas. If I remove your value, Se eu remover o seu valor, God said, don't say it. Deus diz, não diga. Don't say that word. Não diga essa If palavra. it makes people feel Se badly, faz com que as pessoas se to sintam tell mal, your child para dizer ao seu filho, you're stupid, você é estúpido. that's valueless, Isso não tem valor. worthless. Não tem valor. It removes their value. Remove o valor deles. It removes their importance. Remove a importância delas. I see parents Eu vejo pais telling their children, dizendo aos seus filhos, you will never make it. você nunca vai conseguir. You will never succeed. Você nunca vai ser bem That sucedido. destroys their value. Isso destrói o valor delas. Everybody Todos is like a house. são como uma casa. I can either build it Eu posso construir or ela I can tear it ou eu down. posso destruí-la. The person around you A pessoa ao seu redor is like a house. é como uma You can casa. either destroy that house Você pode destruir essa casa or build it up ou construí-la by your words. com as suas palavras. Your words As suas are like palavras hammers. são como martelos. Your words As suas can palavras, either build the house elas podem construir uma because casa. a hammer Porque um can martelo build a house pode construir uma casa. or a hammer Ou um can martelo destroy a pode house. destruir uma casa. So the next part of the verse Então a próxima parte do says, versículo but only those words diz que somente as that are palavras for que edification. são para a edificação. The Greek word A palavra grega, is oikatome. que é oikaroe, Oikatome. a koikarome, right? Very close. Muito, peraí, que eu não consegui ainda. Fala aí, say it again, please. Comes from two words. Vem de duas palavras. Oikos, Oikas, which means to build. que quer dizer construir, Excuse me, means house. perdão, que quer dizer casa, And doma e doma, means to build. que quer dizer construir. Oikos Oikas and doma. e doma, Oikos. oikas, A house. casa.
Doma. Doma. To build. Construir. So the Bible said, Então a Bíblia diz, God has called you Deus chamou você to build a para house. construir uma casa. Because God Porque Deus is a master builder. é um grande mestre de obras. And everybody else E todas as outras are pessoas houses. são casas. God always builds you. Deus sempre construiu e God edificou never você. tears you down. Deus nunca te rasgou e colocou você para baixo. If you hear anything in your mind Se você escutar qualquer coisa na that sua tears you mente down, que te rasga, que te coloca that para came baixo, from the devil. aquilo veio do Did inimigo, not come from do God. diabo, não veio de If you Deus. heard a word in your mind Se você escutar uma palavra na sua that mente says you're worthless, que diz, você não tem valor nenhum, you're a failure, você é um fracasso, that did not come from God. não veio de Deus. And you can tell the devil, E você pode dizer ao diabo, that word did not build me up. essa palavra não me Even though edificou, it came into my brain, mesmo tendo vindo ao meu cérebro, it did not build me up. não me construiu, não And me in edificou. God, E Deus, There is no condemnation. em Deus não há condenação. That word came from the devil. Essa palavra veio As do soon as you know it came from the devil, diabo. Quando você sabe que veio do said, diabo, that's not me. você fala, não é de mim You não. must have the wrong person. Não sou eu, você tem a pessoa errada. God said I'm awesome. Deus diz que eu sou maravilhoso. God said I'm great. Deus diz que eu sou grande. God said I'm made in His image. Deus diz que eu fui feito à imagem dele. God does not make garbage. Deus não faz lixo. He only makes great people. Ele só faz pessoas So maravilhosas. you must be a liar, Então você tem que ser mentiroso. or you must have the wrong person. Ou você tem a pessoa errada. Because I'm awesome. Porque eu sou Because I look like maravilhoso. my father. Eu me pareço com o meu pai. So God Então Deus wants you to have the same vocabulary, quer que você tenha o mesmo that he vocabulário has. que ele tem, especially in your home. especialmente no seu lar. Now let me quote to you Então deixa eu citar a one você. chapter later, chapter 5 of Ephesians. Capítulo 5 de Efésios. And the Bible says, A Bíblia diz, verse number 5, versículo 25, 25. husbands, Maridos, love your wives, amem suas as esposas, Christ loved the church, como Cristo amou a gave igreja, himself for her, dando-se por ela, that he might sanctify her, para que ele possa santificá-la, which means to make her holy, que quer dizer fazer dela santa, with his words, com as suas palavras, washing her lavando-a with the water com a palavra, of the word. perdão, com a água da Now there palavra. are two Greek Há words duas palavras gregas aqui, that mean word. que quer dizer palavra. One is the spoken A word, primeira é a palavra dita, and is the word rhema, é a palavra rema, and the other is the written word, e a outra é a palavra your escrita Bibles, na sua Bíblia, and it's logos, que é logos, and the word logos. of God from eternity A palavra de Deus da eternidade is logos. é logos. John 1:1. João 1:1. In the beginning No começo, was no the princípio, logos. havia logos. But Mas, in this verse, nesse it is versículo, not logos. não é logos. In this verse, Nesse versículo, it is rhema. é rema. That we might make our wife Embora nós possamos fazer da nossa Holy esposa by santa the rhema através da palavra that I rema speak to her. que eu declaro sobre ela, That my words então as minhas are palavras, cleansing her. elas são purificadoras, Just like Jesus como Jesus cleanses the church limpa e purifica a by igreja his rhema. com a sua rema. So my word Então a minha palavra, either cleanses my ela wife ou purifica a minha and makes her esposa beautiful, e faz dela linda, or my ou, word ou a minha palavra, spoils, ela vem e azeda. spots the garment, Ela faz manchas nas and makes the vestes garment smudged E- and ugly. e deixa as vestes sujas word e feias. As minhas Makes palavras my wife beautiful, deixa a minha esposa or linda makes my wife ugly. ou faz dela feia. My word. A minha I palavra. can look at the wife. Eu posso olhar a esposa. I can look at the countenance of the Eu wife, posso olhar para o semblante de and uma I can tell esposa. what her husband is like. E eu posso dizer como é o marido dela. You don't need to tell me Você não precisa me dizer what your nada. husband is like. O como o seu marido é. I look at the wife. Eu olho para a esposa. When the wife Se a esposa has a beautiful countenance, tiver um semblante I know lindo, that his words eu sei que as palavras have dele made her beautiful. fizeram dela linda. We had a couple Nós tínhamos um casal into our home que veio no
do nosso lar. And I said to my wife, E eu disse para minha esposa, let's have that couple in for dinner. vamos então convidá-los para jantar em It was casa. a pastor. Era um pastor. After dinner, Depois do jantar, we said goodbye to them. nós dissemos adeus a eles. I said to my wife, Eu falei para minha esposa, we will never have them back. nós nunca mais vamos convidá-los de She said, volta. why? Por quê? Ela I said, disse. look at the face Porque of the wife. olhe para o semblante daquela mulher, da She has esposa. no life. Ela não tem nenhuma She has vida. no expression. Ela não tem nenhuma There's no expressão. radiance. Não há nenhuma No radiação. beauty. Perdão, ela That não está means radiante. the Não tem husband beleza. O marido has been tearing her down. tem colocado ela para And baixo. tearing her down. E colocado ela para And baixo. tearing her E down. rasgado I e don't colocado want ela para that man baixo. in my house. Eu não quero esse homem na minha His casa. words destroyed his As wife. palavras dele destroem a esposa dele. Less than 2 years later, E depois de 2 anos that daquele man was jantar, exposed aquele homem foi exposto in moral sin. em pecado moral. I knew Imoral. it. I knew it. Eu sabia, Because of his countenance por of his causa wife. do semblante da esposa dele. My words As minhas palavras, either build her up elas vão ou edificar or tear her down. ou destruir Just before ela. service, Então, antes do culto, we were interviewed by the television nós the station. fomos entrevistados por um canal de televisão. What is the secret of your marriage? Qual que é o segredo do seu casamento? Here's the secret. Aqui está o segredo. I love my wife so much. Eu amo a minha esposa de tal I forma continually tell her que eu continuamente how digo a ela awesome she is, o quão incrível ela how é, beautiful she o quão is, linda ela é, how special she o quão is. especial ela And é. every word that I say E todas as palavras que eu digo makes para her more ela beautiful. faz dela mais linda. That man that I talked about, Esse homem a quem eu estava me referindo, his wife was gorgeous, a esposa dele era linda, but she had no mas expression. ela não tinha nenhuma expressão de Through the vida. years, Através dos anos, he had removed her smile. ele ele Through tirou the aquele years, sorriso dela. He had removed her Através countenance. dos anos, ele She no retirou longer was o radiant. semblante dela. Ela não tinha nenhuma, ela não era radiante. But look at my wife. Mas olhe para minha esposa. Guess who did that? Ah, quem fez isso? But look at me. Mas olha para mim. Guess who did that? Quem fez isso? She continually tells me Ela continuamente how me diz special I am. o quão especial eu sou. every day. Todos os dias. She said, "Oh, honey, Ela fala, amor, you're so awesome." você é tão incrível. Oh, I know it. Eu sei. We make each other Nós fazemos um dos outros radiant, radiantes. but it's the responsibility of the man Mas é a responsabilidade to do speak homem words to his de wife dizer palavras and à to his esposa children e para os and to filhos his grandchildren, e para os seus netos, telling them how awesome they are. dizendo quão incríveis eles são. Can you imagine what would happen Você poderia imaginar o que if you aconteceria catch this message, se você então pegasse essa not just in mensagem, your heart, não só no seu and coração, not just in your head, ou não só na but sua in your cabeça, heart, mas no seu and you coração, leave today. e você for embora hoje, You leave. você vai embora, That from this day forward, e desse dia em I diante, refuse to speak words eu me recuso a dizer that palavras tear you down. que rasgam e destroem. I will only speak words Eu só vou falar that will build palavras you up. que vão construir. Beginning with my spouse, Começando com o meu then cônjuge, to my children, e aí os meus filhos, I tell my children, eu falo para os meus you're filhos, so special. vocês são tão You're the especiais. greatest kids. Vocês são os filhos all mais the maravilhosos do mundo todo. You're so awesome. Vocês são I've incríveis. never seen kids like you. Eu nunca vi crianças que nem vocês. We knew a family. Nós conhecemos uma família. They had 4 boys. Eles tinham 4 filhos. One of the boys Um dos filhos had one brown eye tinha um olho marrom, and castanho, one blue eye. e um olho azul. But the parents told him, Mas os pais disseram para ele: you're so special. você é tão especial. Most people, A maioria das pessoas, most children a maioria das crianças, have eyes that are both the same. só tem os 2 olhos da mesma cor. But you're so special. Mas você é tão especial. You have one blue eye and one Você brown tem um eye. azul e outro castanho. So he would go around bragging to everybody. Então, ele passeava falando para todo God mundo: loves me so much. Deus me ama tanto He gave me one blue eye que and ele one me deu um brown olho eye. azul e um olho castanho. Did you know? Você sabia You can either make people great que você pode fazer das pessoas or you grandes, can make great people nothing. ou você pode fazer das grandes pessoas By your nada words. com as suas palavras? By your words. Com as suas palavras. I was in Africa Eu estava na África 2 years ago. 2 anos atrás.
My wife and I were at a leadership banquet, Eu e minha esposa estávamos num banquete, numa grande festa and they de liderança. asked me a question. Eles me perguntaram algo. If you could say one thing, Se você pudesse dizer uma coisa, what has given you this great ministry? por que você foi dado esse grande This global ministério, ministry. esse ministério global? What is the secret? Qual é o segredo? I said this one Eu thing. disse só uma coisa. I made a decision Eu fiz uma decisão when I was about 28 years of age quando eu tinha 28 anos de idade. in my first church. Na minha primeira igreja, I would never say eu anything nunca vou dizer to nada my wife, para minha to esposa, my children, para os meus filhos to anybody else, ou para qualquer outra pessoa. to the clerk in the store, Para a pessoa que trabalha na loja, to the person on the street, para a pessoa que anda na rua, everybody I meet. todos que eu conhecer. I will speak words Eu vou dizer palavras that will build you up. que vão te construir, te Whether I'm with you edificar. a minute Eu posso estar com você por um minuto or an hour, ou uma hora. you're going to feel so good Você vai se sentir tão bem whenever you leave my presence. quando você deixar a minha You're going to presença. feel so special Você vai se sentir tão especial whenever you leave my presence. quando você deixar a minha Because I want presença. to say words Porque eu vou dizer that will palavras make you feel que vão fazer que você that se you're the sinta greatest person in the que world. você é a pessoa a mais maravilhosa do From mundo. 28 years of De age 28 anos de to idade 70, aos 70. sometimes I've failed, Às vezes eu erro, but I repent immediately. mas eu me arrependo imediatamente. Because I want to tell you, Porque eu quero te you're dizer, so awesome. você é tão incrível, You're so special. você é tão especial. Today, Hoje, the people that I met, as pessoas que eu conheci, I've already told them eu já disse para elas how awesome they o are. quão incríveis elas são. Tonight, Hoje à noite, whenever I sign books, quando eu assinei livros, I started telling people, eu comecei a dizer para as How special pessoas they are. o quão especiais elas beginning são. with my wife, Começando com a minha esposa, with my children, com os meus filhos now my e grandchildren, os meus netos. because the devil Porque o diabo wants to destroy everybody he quer can destruir qualquer pessoa que ele puder, with words com palavras that are more powerful than bombs. que são mais poderosas do que bombas. But I want to destroy the works of the Mas eu devil. quero destruir as So obras I'm do going diabo. to use my words Então eu vou usar as minhas to palavras cleanse, para to purificar, sanctify para santificar by my words através das minhas Cleanse palavras, them purificando with the washing of water. com a água My purificadora words. as minhas palavras. One last illustration. E mais uma ilustração. We were in a city in Brazil, Nós estávamos numa cidade no Brasil. and after the service was over, Depois que o culto tinha terminado, the worship leader came to o me. líder de louvor veio até a mim. Incredible worship leader. Incrível esse líder de louvor. She had a gorgeous voice. Ela tinha uma linda voz. And I was signing books. E eu estava assinando livros. She said, "Do you mind if I hug you?" Ela disse, teria problema se eu te desse um abraço? She said, "Because I've never had a man that I could count as a father figure. Porque eu nunca tive um homem que eu poderia contar como uma figura And paterna. I just want to hug E you." eu quero só te dar um abraço. And I just hugged her. E eu abracei ela. After the service was over, Depois que o culto tinha terminado, the pastors told us her story. os pastores me contaram a história daquela Said when moça. she was a little girl, Quando ela era uma jovem moça, menina, her mother looked at her a mãe dela olhou para ela across the table ali na mesa and said, "You're the ugliest person e I've ever disse seen. para ela, você é a pessoa mais feia que eu já vi na I don't minha want to vida. ever see you Eu again. nunca mais quero te ver. Leave my presence." Deixe a minha presença para sempre. And she left her mother. E ela foi embora. She was abused Deixou a by mãe men. dela e ela foi abusada por homens. She was living a horrible life Ela estava vivendo uma vida horrível of rejection de rejeição. until she came to this church. Até o dia que ela veio para essa A igreja. church Uma igreja, should be more healing ela deve ser mais curadora than the biggest hospital in do the que o city. maior hospital da cidade. The church A igreja, should heal more people ela é para than all the hospitals. ela deveria curar mais pessoas do que todos os Because of hospitais our words. por causa das palavras, Because of our hearts. por causa dos nossos corações. She came to this church. Então ela foi para essa igreja. The pastor led her to the Lord. O pastor levou ela a Jesus, ao Senhor, And the pastor's wife, who's e a also a pastor, esposa do pastor, que também é pastora, hired her. ela contratou essa moça, This pathetic woman essa mulher patética,
hired her ela contratou to ela pray para orar 8 hours a day. 8 horas por dia na Her igreja. job O emprego dela was to pray. era orar. They hired her Orar, 8 hours a day to pray. contratada para orar 8 horas por dia. With one qualification. Com uma qualificação, She had to pray the Word of God. ela tinha que orar a palavra de Deus. So she would read the Word of Então God. ela lia a palavra de Deus, Then she would pray it. aí ela orava She aquilo. would read the Word. Ela lia a Pray palavra, it. orava aquilo. God began to release her. Deus começou a liberar ela. She began to have a beauty, Ela começou a ter a a beleza, countenance. um semblante. Then they discovered E aí eles she had a descobriram gorgeous voice. que ela tinha uma linda voz. Then they discovered E aí eles descobriram she was extremely musical. que ela era muito Then she musical. began to sing in the worship E team. ela começou a cantar no grupo de Then she began louvor. to lead the worship E ela team. se tornou líder de louvor. When I went into the E building quando eu entrei naquele prédio and heard the voice of this e eu woman, escutei a voz dessa and mulher saw the beauty of her e countenance, vi a beleza do seu semblante, began to understand comecei a the entender Word of a God palavra de is a Deus. cleansing word. Ela é uma palavra Is a healing purificadora. word. Ela cura. It makes people beautiful. Ela faz as pessoas lindas. God has called you Deus chamou você right now. agora. From this night forward, Nessa noite em you will diante. only speak words. Dessa noite em diante você that só vai will falar build people palavras que vai edificar From this night pessoas. forward, Dessa noite em I will diante only speak words só irei dizer palavras that will encourage people. que irão encorajar pessoas. That every person I meet, E todas as pessoas que eu they conhecer, will feel so special. elas vão se sentir tão especiais. I want you to stand. Eu quero que então vocês fiquem de pé. I would like all the married Eu couples gostaria que todos os casais to come to the front. viessem à frente. Let me share with you. Deixa eu então repartir com vocês. Every day, Todos os you dias, should pray for people's salvation. você deve orar pela salvação de Every day. pessoas. Todos os dias. Claim their soul Clame por essas almas. because you are here. Porque você está Somebody aqui. prayed for you. Alguém orou por você. If you were to pray for Se people, você for orar por every pessoas, single day, todos os dias, people would begin getting as saved. pessoas vão começar a ser salvas. Because God answers that Porque prayer. Deus responde That is one orações. prayer that God answers. Essa é uma oração que Deus 1 responde. John 5:15. 1 João 15, 15, pray according to His 15. will, Se você orar de acordo and com a that vontade is His dele, will, e essa é a vontade dele, that they be saved. que eles sejam So we're going salvos. to first pray for their salvation. Vamos orar por essas In salvações. Jesus' name, Em nome de we Jesus, pray for the nós salvation oramos pela salvação of these spouses. desses cônjuges. We claim their soul. Nós clamamos por essas In the name almas. of Jesus. E no nome de We Jesus. claim their soul. Nós clamamos por essas In the almas. name of Jesus. Em nome de They will be Jesus. saved. Eles serão They will salvos. be saved. Eles serão 1 salvos. John 5:15. 1 João They will be 5,15. saved. Eles serão You have salvos. heard our prayer. O Senhor And you escutou a answer nossa that prayer. oração e o Senhor está respondendo a nossa Aleluia. oração. Aleluia. I feel a prophetic word here. Eu sinto uma palavra profética. That God wants to build His church. Deus quer construir a igreja dele. The church A igreja, would multiply ela vai by multiplicar thousands of people. por milhares e If you will milhares just begin to pray. de pessoas. Se você começar a orar por God isso, wants to save this entire Deus city. quer salvar essa cidade toda. God doesn't want anybody to go to hell from this city. God doesn't want anybody to Deus go to não hell quer from que the ninguém city. vá para o inferno So dessa pray cidade. for the salvation Então comece a orar pela of every salvação city. dessa cidade. Hallelujah. Aleluia. Now I want the husbands Agora eu gostaria que os maridos, to os lay your hands esposos, on your wife, coloque a sua mão sobre a and I sua want you to esposa. begin to bless her. E eu quero que você comece a Say it out abençoá-la. loud. Put your hands on Fale her em head. voz alta, comece a Put your hand on abençoá-la. her Coloque head na, and then begin to na mão say da out cabeça loud. dela. Coloque a Jesus, sua mão I na bless cabeça her. dela. Jesus, eu a abençoo. Jesus, I bless Jesus, her. eu a abençoo. I pray, Jesus, Eu oro, that Jesus, she be completely released que ela seja completamente in her calling, liberada no seu in chamado her e abilities. nas suas I habilidades. speak blessing on her. Eu oro por bênçãos I release sobre her ela. in her gifts. Libero ela nos seus dons. I pray for her, Jesus. Eu oro por ela, Jesus, In your name. em seu nome. I pray that she be so Eu oro released que ela seja tão in all liberada of her gifts. em todos os seus dons. I pray for her, Jesus. Eu oro por ela, Jesus, In your name. em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. For the wives whose spouses are not here, Para as mulheres que o cônjuge não estão aqui, or the husbands ou os maridos whose wives are not here, cujas esposas não estão aqui, I release blessings on eu you. libero bênçãos sobre In the name of vocês, Jesus em Christ. nome de Jesus. In the name of Em Jesus nome Christ. de Jesus. You have a Lord in heaven. Você tem um Senhor nos céus. You have a wealthy Jewish husband in Você heaven. tem um grande judeu, um rei judeu.
And he Jewish husband. blesses you. Yeah. Perdão, um esposo judeu e ele te His name is abençoa. Jesus. O nome dele é And he Jesus. blesses you. E ele te abençoa. Hallelujah. Aleluia. Well, wives, your husbands are here. Esposas, o seu marido I está want you to lay aqui. hands on their chest. Agora eu quero que você coloque a and sua bless mão them in sobre the o name of peito Jesus dele Christ. e você abençoe ele em nome de Jesus Cristo. We bless Eu them. te abençoo. We speak to them. Declaramos a The ele release of their headship. a liberação de The release ser of cabeça, their headship. de ser o cabeça. We release them, Eu Jesus, libero, in Senhor, their gifts, nos seus in their dons, calling, nos seus in chamados, their anointing. na sua unção. I will respect them, Eu irei Jesus, respeitá-los, as Jesus, if they were you. como se eles fossem você. I honor them, Jesus. Eu honro eles, Jesus, In your name. em teu nome. I bless them, Jesus. Eu abençoo. Hallelujah. Aleluia. There is an amazing Spirit of the Lord in the service tonight. Há um espírito maravilhoso do nosso Senhor We speak aqui hoje in à noite, marriage. nesse We culto. speak in marriage conferences Nós pregamos continually. em conferências de casamento direto, But there is an incredible Holy Spirit mas presence há here. uma presença do Espírito Santo tão forte aqui hoje à For noite. those that are not Para aqueles que não married. são casados. Let me see your hand. Deixa eu ver a You're sua mão. unmarried. Se você é You're not solteiro, levante a sua Just mão. hold your hand up for one Fica second. com a If you're sua not mão married, levantada. Se você não é casado, all the unmarrieds, raise your hand. todas as pessoas que não Just são hold it up. casadas, fique de mão levantada. For those that want to be, I'm not talking about those that are. Perdão, aqueles que querem se casar. You want to be married. Você quer se casar? Levante a Yeah. sua mão. If you want to be married. Se você quer se casar. My mother was a widow A minha mãe, ela era viúva for 22 years. por 22 anos. And somebody would always prophesy. E alguém sempre profetizava sobre God's going ela. to give you a husband. Deus vai te dar um marido. She said, "Oh no." Ela falava, não, She said, "I'm too old." não, sou muito velha. But I want you to keep your hands up Mas one eu quero que moment. você mantenha sua mão de pé se você quer se For those that are casar. unmarried and want to be married someday. Para aqueles que não são I wanna casados pray e for your querem spouse. casar, I eu wanna quero pray orar for your pelo seu spouse. cônjuge Look agora. at me. Look at my two blue Olhe eyes. para mim, para os meus olhos azuis. Look at my one blue eye and my Olhe one para o brown meu eye. azul e o outro azul também. Look at my two blue Os eyes. dois olhos azuis. God has somebody for you Deus tem alguém para that is você absolutely incredible. que é absolutamente incrível. Absolutely incredible. Absolutamente incrível. If you're a man, Se você é homem, Adam, you have an Eve. homem, você tem Adão, você tem Your uma rib Eva. is somewhere. A sua costela It's está em a algum really, lugar. really beautiful rib. E é uma costela linda. For all of those that are the E para Eves, todos aqueles que são God has a Evas, great Adam for you. Deus tem um grande Adão para But você. let God choose them. Mas deixe Deus escolhê-lo. Otherwise, you will Ou, not make a good choice. a não ser, porque Let se você God fizer, choose them. você vai fazer uma escolha Just ruim. keep your hands up. Deixa In Deus Jesus' escolher para name, você. Em nome de I Jesus, pray eu oro that you will give a spouse to these people para que o Senhor dê um cônjuge that para are essas absolutely pessoas the greatest in the world. que seja o melhor The do greatest mundo. in the world. O melhor do Beyond mundo. anything that they could imagine. Além de tudo que eles podem We ask it imaginar. in your name, Jesus. Pedimos em teu nome, In Jesus. Jesus' name. Em nome de Amen. Jesus. Amém. Wow. I Uau. love you so much. Eu amo I você love de you tal so forma. much. Eu te amo I tanto. want to take you home with Eu me. quero levar todos vocês para casa Dallas, comigo. Texas. Para Dallas, Texas. I want you to all come home with me. Eu quero que todos vocês venham para But casa not at comigo. the same time. Mas não todo mundo de uma vez só. We only have 2 extra Nós só bedrooms. temos 2 quartos de hóspedes. Now, for those on this level here, Agora, aqueles que estão aqui nesse degrau acima, aqui, Remember. lembrem-se. to use the steps. Use os degraus para descer. I don't want anybody slain Eu in não the quero que spirit ninguém caia no poder aqui, because you missed the step. porque você perdeu o degrau. But I thank you for Mas eu coming tonight. te agradeço por vir hoje à noite. I bless you Eu te abençoo in the name of Jesus. em nome de Jesus. I bless Eu your te abençoo, abençoo sua in the name família of Jesus. e no nome I de bless your Jesus. marriage Eu abençoo seu in casamento the name of e Jesus. no nome de Jesus. I declare to E eu you declaro a that você you will have the best marriage. que você tem o melhor that anybody has casamento ever had. que alguém já teve. I declare it in Eu the name declaro of Jesus. isso em nome de Jesus. Amém. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.